Nos últimos tempos, eu tenho me surpreendido negativamente com um fato que eu observo, que é muito interessante, muito importante, e que tem, assim, no meu entendimento, resultados de médio e longo prazo péssimos. Eu tenho visto pessoas da área mais tradicional da ciência e da medicina, psicólogos, psiquiatras, estudiosos, filósofos. Eu tenho visto pessoas ligadas à área holística, pessoas que trabalham com meditação, com yoga, com reiki, anestesia, tantas técnicas, né? Numa cruzada desenfreada, descabeçada contra a juventude mística. Muito ruim de ver isso. Muito ruim. E é uma campanha de difamação, de calúnia, às vezes, de trazer exemplos ridículos como se fossem a verdade e a realidade total, um olhar equivocado sobre isso, conclusões equivocadas, e causando, com toda certeza, um grande mal nessa juventude. A gente começa pelo misticismo, né? Misticismo é palavrão, misticismo é ofensa terrível. Misticismo é algo que as pessoas querem ver longe, preferem ver o diabo do que falar em misticismo. Então, misticismo criou uma aura negativa, um viés negativo muito. Mas o místico existe, é valioso e é humano. As cigarras hoje estão a mil. E a experiência mística existe, é valiosa, é preciosa. A experiência mística ela não está presa ao cristianismo, a algumas ramificações do cristianismo. Não está presa ao islamismo, onde ela está presente, onde se usa esse termo, ao sufismo, onde se usa o termo experiência mística. A experiência mística é uma vivência humana, está presente em todas as culturas com os mais variados nomes. É algo que acontece com todos os seres humanos. Em todas as épocas da sua vida. Então, a experiência mística precisa ser olhada da maneira adequada, precisa ser tratada da maneira adequada. E quando essa experiência mística é válida, porque há, claro, ilusão, toda a manifestação humana há ilusão. Toda manifestação humana há ilusão. Nos esportes, na área política, na advocacia e tudo mais, no ensino e tudo mais, há muita ilusão. Nos negócios, né? Quanta gente inicia um negócio achando que vai vender horrores e coloca o negócio errado, no lugar errado, na hora errada e perde o seu dinheiro. Então, ilusão existe em tudo. Então, na experiência mística também, naturalmente. O grande problema de você demonizar, de você olhar e fazer campanhas e você atacar a juventude mística, é que, em geral, essas pessoas estão em formação. Formando as suas ideias, formando a sua mente, formando as suas emoções, formando todo o seu ser. E quando você coloca uma abordagem ruim, equivocada, maligna em cima disso, você prejudica todo o desenvolvimento da pessoa. Aí quando esse jovem se torna um adulto complexado, neurotizado, traumatizado, preconceituoso, as pessoas
se horrorizam, mas como que ele tem uma ideia dessas? Como é que ele pensa essas coisas horríveis? Homofobias, nazismo estão em pauta hoje em dia. Como? Pelas influências, pela formação, pelos condicionamentos que ele recebeu, pela maneira como ele foi tratado, ele é levado dessa forma. Então, se a gente não tiver um cuidado com essa juventude, nós teremos adultos problemáticos e nós teremos um mundo muito mais problemático. Ah, como as pessoas estão materialistas. Mas é isso que é ensinado, e é isso que é cobrado, e é isso que acontece. Nega-se outros aspectos do ser humano em prol do materialismo. E aí, quando esse materialismo ameaça destruir a humanidade em uma guerra nuclear insana, como nós estamos vivendo essas ameaças ultimamente, as pessoas se horrorizam. E aí querem mudar de planeta, querem mudar de órbes e coisa e tal, porque isso aqui não serve mais. Mas foram essas pessoas, fomos nós, que contribuímos para formar esses adultos. Quando eu vejo os ataques insanos contra a juventude mística, eu vejo isso. Um adulto com problemas. Com raiva, com desprezo, com ódio, com intolerância. Porque foi isso que ensinaram para eles. Pessoas inseguras, insatisfeitas, porque foi isso que ensinaram para eles. Então, quando a gente encontra esses vídeos, quando a gente encontra esses textos, quando a gente encontra essas opiniões, é preciso muito cuidado. Seja você um jovem místico ou você uma pessoa ligada a jovens místicos. Porque o que é o jovem místico? São pessoas de uma tenra idade que estão tendo experiências místicas. Jovem, 13, 14 anos, até os 25, 26, 29 anos, aí é o jovem místico. Tendo suas experiências, começando essa jornada, experimentando muito mais do que um corpo físico. O que esses jovens precisam é de orientação correta, de acolhimento, de uma visão mais racional, mais coerente, mas não excludente, não mecanicista, de achar que só existe o corpo. Qualquer outra coisa que você vivencia são vozes na sua cabeça, são drogas, são isso, são aquilo. Porque não são. Existem experiências místicas legítimas, importantíssimas, que moldam a vida da gente, nos formam como ser humano. Mais integrais, mais conscienciosos, mais amorosos, mais compassivos. E se a gente excluir simplesmente isso, porque a minha religião não aceita, porque a minha ciência não aceita, porque a minha mente não aceita, nós estamos causando um mal imenso para toda uma juventude, para várias gerações. Para nós mesmos, para o planeta como um todo. Como eu falo no vídeo anterior, preciso mudar a mentalidade. Mas a mentalidade começa com o jovem que está em formação, com a criança, porque muitas vezes as crianças têm as suas experiências místicas, coloridas, com as suas crenças ainda tênues, com as suas ideias ainda tênues, com a sua maneira de se expressar ainda muito fantasiosa, mas tem. E é claro que a gente não pode culpar simplesmente os pais, os responsáveis, os adultos que estão convivendo. Porque eles talvez não receberam quando eram jovens. Mas é preciso argumentar corretamente, é preciso explicar adequadamente, é preciso olhar com um olhar acolhedor e compassivo. E não, praticamente, considerar um crime, considerar uma coisa horrível, como é o que a gente vê no discurso de muitas pessoas. O jovem místico tem que acabar, o jovem místico tem que morrer, o jovem místico tem que ser destruído, tem que ser deletado, blá, 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 blá. Isso não pode. Isso é difícil, isso é complicado. Eu, quando jovem, muito tempo atrás, tive as minhas experiências místicas. Chamava de expansão de consciência, viagem astral,
visão oceânica e por aí vai, tantas coisas. Tive a sorte de nascer numa família, num local que era muito aberto, muito flexível, então não me impregnaram, não me cercearam tanto, mas também nasci num lugar onde não havia muita informação, não havia muito acesso à informação, uma época em que não havia muita informação e que me causou alguns prejuízos. Com o tempo, minha dedicação, minha insistência, minha busca, minha pesquisa, minha procura, a repetição das experiências que elas não pararam, eu fui encontrando caminhos para ser um adulto hoje que traz essa bagagem e que pode falar sobre isso, que pode orientar sobre isso de uma maneira coerente, racional, sem excluir, sem que esse racional exclua o restante. Agora, quantos tiveram essa situação que eu considero razoavelmente favorável? As dificuldades que eu passei, os problemas que eu tive, me ajudaram a superar. Usei aquilo como combustível para crescer. Mas quantos conseguem fazer isso? Ou você cai numa religião, ou você cai numa crença, numa seita, ou você vai para as drogas, ou você vai para um medicamento, faixa preta, que também acaba destruindo você, ou você se torna um adulto incompleto, um adulto preconceituoso, um adulto homofóbico, um adulto intolerante, um adulto aparentemente adaptado a uma sociedade doente, então você não está bem. Quantos? A maioria. Né? Me surpreendo, mas é esperado. É assim, as pessoas tratam aquilo que elas não conhecem, tratam aquilo que tem medo, tratam aquilo que as incomoda dessa maneira. Elas querem apagar, deletar, matar, destruir, mandar para outro planeta, fazer qualquer coisa, mas não querem ver, não querem tratar, não querem cuidar. E aí a gente percebe essas reações tão bizarras dentro da ciência tradicional, dentro da medicina tradicional e dentro da área holística, o que é pior ainda. Né? Você vê dentro da área holística pessoas tratando a juventude mística de uma forma tão ruim, depreciando tanto, é o pior dos cenários, porque seriam pessoas que deveriam valorizar. As experiências místicas, elas podem ser insignificantes e elas podem ser estrondosas. Nós temos vários degraus. A experiência mística não é só aquela que você fica lá levitando e encontrando o seu Criador. Às vezes pequenas coisas. Satori, por exemplo, do Zen, onde você tem uma visão, uma perspectiva da realidade diferente, aquilo muda você. E nós temos muitas ilusões. Pessoas tendo essas experiências e pela sua formação, pelo seu condicionamento, pelas suas ideias, pelo seu momento, se deslumbrando. Então é preciso que se oriente adequadamente, que se encaminhe para caminhos mais tranquilos, mais acolhedores dessas pessoas. E que essas vozes sejam ignoradas. Porque entrar em conflito com essas pessoas também não adianta. Não adianta. O que elas querem é realmente isso. Elas querem um conflito, elas querem aparecer, elas querem se destacar de alguma forma, não importa qual. Elas podem estar causando um mal imenso para... Não importa. Elas querem fazer aquilo porque aquilo vai colocá-las em evidência. Então, brigar com essas pessoas, debater com essas pessoas é impossível. É impossível. Há um problema de cognição terrível nessas pessoas, em qualquer área que elas estejam. E há um problema muito sério de compaixão, de acolhimento para com o outro. Juventude mística é uma juventude que tem experiências místicas, válidas, importantes, necessárias, que vão contribuir, se corretamente orientadas para a formação de pessoas adultas,
mais inclusivas, mais integrais, que vão saber lidar depois, quando seus próprios filhos tiverem seus momentos de juventude mística. E não o contrário, que é o que nós temos hoje, essa intolerância imensa, porque não tiveram acolhimento e não conseguem dar acolhimento. Então, para os jovens místicos que porventura estejam vendo isso, é preciso, peço a vocês, que tenham paciência. Se revistam de muita paciência, porque precisam. Porque esses adultos que estão causando esses problemas todos não sabem o que estão fazendo, não têm ideia do mal que estão causando, são pessoas que precisam de ajuda. Então, se você teve uma experiência mística verdadeira, importante, impactante, você também precisa mudar sua visão sobre essas pessoas. Você não pode agredi-las e entrar em conflito com elas. Não. Você tem que entender que essas pessoas têm seus problemas, suas dificuldades. Mas defenda a sua experiência. Defenda o seu crescimento. Defenda a sua maneira de ser e de viver. Fique em silêncio. Muitas vezes ficar em silêncio é o melhor. Afaste-se. Afaste-se. É o melhor. Mas não se sabote ao tornar algo tão precioso como uma experiência mística uma coisa dispensável, inútil, ilusória. Não foi. Você teve, sim, experiências válidas, importantes, necessárias. Essas experiências vão tornar você um ser melhor, vão fazer você crescer e se expandir. Mas não caia na ilusão. Nós não precisamos de novos messias, nós não precisamos de seres iluminados andando sobre as águas, nós precisamos de pessoas mais inteiras, mais completas, mais integrais, sem esses devaneios, sem essas ilusões. Então busque informação, busque bons livros, boa fonte, faça uma boa seleção do que tem e cresça. Cresça. Lentamente, rapidamente, não importa. É o que todos nós precisamos fazer para ir aos poucos, né? De grão em grão, melhorando cada um de nós, mudando a perspectiva, a visão de cada um de nós. Eu mudando, você mudando, a gente vai ampliando isso. A gente vai formando aí mais e mais pessoas melhor adaptadas, menos condicionadas, menos presas e reféns do medo. A gente vai crescendo. Então, minha gratidão aos jovens místicos, minha gratidão àqueles que estão enfrentando, meu apoio para aqueles que estão passando por momentos difíceis, para aqueles que foram mal encaminhados, mal acolhidos. Não se deixe abater. Não abandone seus sonhos, suas experiências, seu crescimento. Encontre meios de resistir, meios coerentes, meios compassivos de manter isso e de tornar isso mais acessível, mais bonito e mais benéfico para todos os seres humanos. Muito importante. Gratidão.